Eu li um livro que chama Equação do Milagre. E eu achei esse livro muito legal, eu recomendo, acho ele muito bom. E ele fala de dois elementos que você precisa para realizar um milagre. Só que eu senti falta de dois. E eu queria contribuir assim com a minha visão, porque eu já fiz algumas coisas na minha vida que eu considero milagrosas. Por exemplo, sair de uma dívida de 60 mil reais quando eu ganhava menos de 2 mil. Foi um milagre. Mas quais são os elementos do milagre? Então, assim, um dos elementos, que inclusive o autor cita no livro e que eu acredito muito, é você acreditar que o impossível pode ser possível. O autor chama no livro de fé inabalável, e eu gosto muito dessa expressão porque me lembra o Segredo, né? O livro O Segredo. Que a fé inabalável, você pode, com fé inabalável, você pode atrair muitas coisas para sua vida, né? Quando você acredita de fato naquilo. Eu tenho essa crença de que eu posso atrair, mas o autor no livro ele até fala que a fé inabalável tem a ver assim, aquela medida de você ultrapassar qualquer obstáculo, sabe, de você ir em frente e sem se importar com o que os outros estão dizendo, sem se importar com qualquer coisa que possa acontecer no caminho, porque você de fato acredita que aquilo é possível. A gente tem mania, assim, a gente tem um certo costume de acreditar que a gente vai realizar o provável, né? A gente não pensa assim, de fato a gente não está pensando se é possível ou impossível, a gente está pensando na probabilidade, no quão provável aquilo, né, pode acontecer. E quando você tem fé inabalável, você acredita até naquilo que parece improvável. Você pensa assim, cara, qual é a probabilidade disso acontecer? Nossa, é quase zero, mas eu quero acreditar nisso, né? Então tem muito a ver assim com a clareza do que você quer para sua vida. Então, fé inabalável tem a ver com isso, de você de fato acreditar. E eu realmente acredito que você acreditar em alguma coisa te coloca tão no foco daquilo, tão conectado com aquilo, que você passa a atrair algumas soluções que parecem mágica, parecem milagre. Mas o que eu estou falando aqui é o fato da gente ter clareza do que a gente quer, saber lidar com aquilo como uma prioridade e, de fato, assim, ter tanta fé que você pode realizar aquilo que você vai ter a atitude de uma pessoa que realiza aquilo, né? Você vai seguir em frente simplesmente por você acreditar que é possível. E o que faz você acreditar que é possível? É você ver outras pessoas conseguindo também, é você entender que nós que criamos os limites pra gente. A gente tem limites, a gente cria limites de uma maneira esquecendo que a gente tem muito mais poder e força do que a gente imagina. Por exemplo, nos esportes, né? O esporte é muito bom assim para mostrar pra gente o quanto coisas milagrosas acontecem. A gente vê quebra de recordes, a gente vê atletas, né, que chegam no auge e marcas assim, sabe, fenomenais e que a gente pensa, caramba, esse cara é de outro planeta, sabe? A gente pensa, cara, esses caras são incríveis, quem é que vai bater esses caras? Mas um dia alguém, né, alguém vem e bate, porque já tiveram outros atletas antes deles e que a gente achava já que era fenomenal. Então, assim, nós temos a capacidade de ir muito além, muito além. Às vezes até contrariando medicina, né? Contrariando a física, contrariando a química. E no esporte a gente percebe muito isso. Mas isso acontece em várias outras áreas da vida, né? Então, quando a gente percebe que existem algumas mágicas que podem acontecer, quando as pessoas se dedicam para aquilo, a gente percebe que os limites somos nós mesmos que estamos impondo, né? Então, fé inabalável tem a ver com isso, de você acreditar nas possibilidades. As possibilidades na sua vida não são só essas que você está vendo. Essas são as que estão assim na sua frente, mas existem outras possibilidades, existem muitas outras coisas que podem acontecer e e os limites que você está criando não são limites verdadeiros, é aquilo que está na tua cabeça. Né? Então, a fé inabalável que o autor traz, que eu concordo muito, é essa coisa da gente ter certeza que a gente pode muito mais do que a gente imagina. E eu de fato acredito nisso. Quando a gente começa, por exemplo, a nossa vida financeira, o meu primeiro salário mesmo, numa empresa foi R$ 350. E aí eu lembro que depois de 350 eu fui para 500, aí depois eu fui para 700, aí sei lá, eu cheguei em 900 e pouco. E aí, num determinado momento, ganhando quase 2 mil, foi quando eu estava endividada, com 60 mil reais. Quando eu ganhava R$ 300, eu não estava endividada. Então, quando eu ganhava quase 2 mil, 1.800 e pouco, eu tinha 60 mil reais de dívida. E eu lembro que eu tinha essa sensação, caramba, olha
quanto eu ganho hoje, né, comparado a quando eu comecei, e eu não tenho dinheiro nenhum guardado, e eu ainda tenho dívida. E eu pensava, nossa, eu preciso de um milagre para sair daqui. Só que quando eu ganhava 300 e pouco, era quase um milagre pensar em ganhar em 1.800, né? Então eu também acho que a gente confunde essa coisa do milagre, né? A gente faz milagres. Eu acho que é um negócio muito improvável, né? Uma pessoa com 1.000 e pouco, ganhando 1.000 e pouco e já tá com 60 mil reais. É comum, mas tipo, né? Precisa se dedicar muito para fazer isso. E era muito improvável que eu saísse. Mas entender assim que podiam existir caminhos e que eu é que não conhecia os caminhos me fez acreditar que aquilo era possível, né? Então ter uma fé inabalável de que aquilo era possível foi o que me ajudou a buscar os caminhos para sair. Então eu acho muito importante a gente saber que o que a gente não está conseguindo ainda é porque a gente não viu possibilidade, a gente não sabe ainda como fazer. Mas acreditar que é possível é a primeira coisa que você precisa para você se mexer e realizar aquilo.